Vamos lá, amados, página 283 do nosso livro, 283, a matéria que nós vamos iniciar hoje chama-se Apologética, e aí nós vamos ver a importância dessa matéria para o servo de Deus, né? Para aquele que lida com a Bíblia, para aquele que quer de alguma maneira expor melhor as Escrituras Sagradas. Obrigado, Alice. Expor as Escrituras Sagradas. E aí a gente vai em 6 aulas aqui, que são as aulas estimadas para que a gente fale desse conteúdo. Então você já sabe, né, irmão? Aproveite o máximo, tá bom? A oportunidade quando a gente começa a matéria, para que vocês tirem as dúvidas ao máximo possível, porque talvez não voltará o assunto que a gente aborda em determinada matéria em outra matéria. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas na dúvida, então a gente deve, assim, tirar o máximo, ou tentar tirar o máximo as dúvidas a respeito da matéria. Então bora lá. Página 283, Apologética e o Antigo Testamento. Todos aí estão situados na página? Também. Então vamos lá. Definição: a apologética é a ciência ou disciplina racional que se esforça por apresentar a defesa da fé religiosa, existindo dentro e fora da igreja cristã. O termo é usado em contraste com polêmica, que é um debate efetuado entre cristãos a fim de determinar a verdadeira posição cristã sobre alguma questão específica. Não confundam polêmica, essa palavra polêmica, com aquilo que a gente presencia hoje. O que é a polêmica hoje? São discussões sem fruto nenhum, sem propósito nenhum, que não contribuem em nada, não é? Seria mais a confusão. Então, mas usa-se, esse assunto aqui é uma polêmica, mas quando a gente vê as pessoas discutindo, não é no propósito de chegarem a uma melhor conclusão daquele assunto, e sim de cada um discute, aí tem ofensas, aí as pessoas se alteram. Então a polêmica que hoje é falada é mais uma confusão, não tem nada a ver com a polêmica que a história fala. A polêmica, os apologistas da antiguidade eram chamados de polemistas, ou seja, eram essas pessoas que argumentavam a respeito da fé, tá certo? Então o servo de Deus, aliás, ele deve ser assim. Não tem um texto lá em Timóteo, irmãos, que diz que ao servo do Senhor não convém contender, antes ser manso, apto para ensinar? Eu acho que é 2 Timóteo 2:24. Nossa, faz tempo que eu não leio esse versículo, hein? Eu acho que é 2:24 de 2 Timóteo. Segunda não é a primeira carta, 2 Timóteo. Me veio na mente agora esse texto. Faz anos eu acho que eu não leio esse texto. Já pensou, Varão? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Olha que coisa interessante. Então quando a gente percebe um cristão, irmãos, como diz aí a meninada, perdendo a linha, ficando alterado, ficando nervoso, perdendo as estribeiras, ficando assim, estressado, a gente percebe que não é o espírito que é recomendado para o cristão, porque nós não temos dificuldade nenhuma em ser questionado na nossa fé, amados. Não temos dificuldade nenhuma. Então questionou a nossa fé de uma forma mansa, tranquila, didática, a gente vai, ou pedagógica melhor dizendo, a gente vai instruindo as outras pessoas, tá certo? Sabendo que nós não temos capacidade nenhuma de convencer ninguém de nada. Então quem faz isso, o papel do convencimento é do Espírito Santo. O que a gente faz é expor as Escrituras, expor a palavra de Deus, junto com um bom testemunho, e o Espírito Santo se encarrega para convencer a pessoa, ou não, né? Então, mas não é papel nosso querer assim. Na minha terra diz apulso, quem é de lá e sabe disso, né? Apulso, força, na marra. Não, a gente não faz isso, e nem ficamos brigando aí em Facebook da vida, né? Tudo bem, Márcio? Vocês estão bem, né? Vamos lá. Presumivelmente, a apologética aborda questões defendidas por alguma fé religiosa específica, como o cristianismo, mas que são negadas pelos incrédulos. No uso comum, a palavra é usualmente empregada para indicar a defesa do cristianismo. Positivamente, a apologética tenta elaborar e defender uma visão cristã de Deus, da alma e do mundo, uma visão apoiada por raciocínios reputados capazes de convencer os não cristãos da veracidade das doutrinas envolvidas. Ou seja, o que significa a palavra apologética? Defesa, tá certo? Defesa da fé, no caso,
né? Mas a palavra, o termo apologética ou apologia, apologeu na língua grega, que é o Novo Testamento, quer dizer defesa. Então é defender, no caso, o evangelho, defender, entre aspas, o cristianismo, por argumentos, inclusive racionais. Uma ideia que se tem muito errada é que a fé não pode ser abordada de uma maneira racional, não é? A gente não tem esse negócio, não, o negócio de fé não tem explicação nenhuma, ninguém explica, ninguém sabe de nada, como se fosse assim um salto no escuro. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. A fé, ela é dada a pessoas racionais, então a fé é racional, né? Deus está lidando com pessoas racionais. Lógico que tem coisas que extrapolam a nossa capacidade de compreensão, de raciocínio, a gente sabe disso, mas não é a maioria das verdades bíblicas, porque a verdade bíblica tem uma finalidade, que é de esclarecer. Se tem uma coisa que o evangelho não é uma religião de mistério. E a gente sabe que entre os pentecostais tem esse negócio, né? É mistério, irmão, é mistério. Mistério. É manto. É manto, é mistério, né? Tu não entende, ninguém entende mesmo. Mas que negócio é esse? Então não é evangelho. Porque o evangelho justamente é a revelação da vontade de Deus. Não é uma religião de mistério. O mistério do evangelho era lá no Antigo Testamento, onde ainda não havia sido revelado, né, toda a vontade de Deus que veio por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é onde estavam, e ainda está, mas já agora revelado, mas Jesus, nele contém a sabedoria de Deus. Estão escondidos os mistérios ocultos, né? A riqueza da sabedoria de Deus em Jesus. Porém, Jesus se fez entendido, ele foi, no caso, mostrado aí claramente pela sua vida e através das escrituras, no caso dos apóstolos e dos profetas, a respeito de Jesus. Então está tudo já revelado. 1 aos Coríntios capítulo 2, a gente lê o verso de número 9, me parece. Aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu e nem subiu ao coração do homem, não é isso? São as coisas que Deus tem preparado. Então qual que é a ideia quando lê isso? Não, tem coisas aí que ainda o ouvido não ouviu, o olho não viu. Então essas coisas que estão ocultas ainda, não é isso? É o 8 ou o 9? 8 ou 9, irmãos? É o 9, irmão Salvador? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, verso 9. 9, né, Salvador? 9 e 2. 9, isso, 2 e 9, capítulo 2, versículo 9. Pode ler, irmão Salvador, por favor? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram para os são as que Deus preparou para os que o amam. Isso, olha só. Aí a ideia, quando não se lê o texto todo, vai dizer assim, então existe coisa que Deus ainda não revelou. Não, lê o verso de número seguinte. O número seguinte. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito. Opa, então já está revelada. Porque o Espírito penetra todas as coisas, Sim. ainda as profundezas. Exato. Então o verso seguinte está falando, elas foram reveladas. Havia sim coisas ocultas? Havia. Quando nós lemos o livro de Efésios, capítulo 2, eu acho muito interessante esse texto, porque vai mostrando para nós que havia de fato a mensagem do Evangelho oculta, porém, capítulo 3, tá, irmãos? Capítulo de número 3. Isso. E aí eu vou falar qual que era esse mistério. Ou aliás, eu não, é o Paulo que vai falar para nós aqui, através do livro de Efésios, né? Porque também para mim seria um mistério se Paulo não tivesse falado. Vai lá, capítulo 3 de Efésios, 6. verso de número 1, a partir do 1, vamos lá a partir do 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como assim bem pouco vos escrevi. Olha que coisa interessante. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada, segundo a operação do seu poder. Olha que coisa interessante. Verso 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Percebe no texto, irmãos, como Paulo vai falando sobre aquilo que estava oculto, o mistério revelado, temos acesso, conhecimento. Então havia de fato na antiguidade tem uma irmã que ela gosta de falar uma palavra que é assim, estava nuviada, né? Ou seja, uma nuvem estava cobrindo. E é interessante, inclusive, que o Antigo Testamento vai mostrando essas coisas que não eram tão claras, né? Deus, ele ia se revelando aos poucos por meio de símbolos, de rituais, de algumas figuras, alguns momentos, a gente chama de manifestações, são teofanias, né? E aí Paulo vai dizendo, olha, agora já está tudo revelado, está tudo esclarecido. Então o Evangelho, de fato, é uma mensagem clara, irmãos, clara. Deus, ele nunca se comunicará com uma pessoa de uma maneira que essa pessoa não compreenda. Deus não é Deus de confusão, diz a Bíblia. Então essas supostas mensagens de Deus que não esclarecem, que não orientam, que não traz de fato clareza, eu duvido que essa mensagem vem de Deus. O mensageiro pode ser até uma pessoa com dificuldades de argumentação, de linguagem e tal, mas o Espírito Santo fará de alguma maneira, de uma maneira mais simples possível, que a pessoa, se não, amados, Deus é um comunicador ruim, não é? Senão Deus ia ouvir do chacrinha. Quem não se comunica direito se estrumbica, e Deus nunca se estrumicou. Não é verdade? Então a mensagem de Deus é clara. Se foi esse negócio de mistério, não entendi, nossa, eu não sei, Deus falou tão profundo, mas eu não sei não, mas foi profundo. Profundo está indo essa pessoa, tá certo? Porque a mensagem é clara, o ensino deve ser claro, né? Então nós temos aí essa questão. O 3:9 também fala mais ou menos sobre isso. O verso 9? 3:9. Ah, o capítulo. Sim, eu li. Mas quer destacar ele, Angela? Quer ler de novo ele? Eu li o 9 também, mas vamos ler de novo então. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, né? Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esteve oculto em Deus. Não está mais. Então Jesus é a plena revelação. O Novo Testamento nos traz a clareza da vontade de Deus para as nossas vidas. Amados, na verdade, a Bíblia, aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima da Bíblia com interesse sincero, esse conhecimento é acessível a todas as pessoas, independente do seu grau de instrução, da sua capacidade intelectual. Deus se comunica de uma maneira eficaz com cada um de nós. Isso é um fato, tá certo? E aí qual que é o nosso papel? Então passar essa mensagem também de uma maneira clara a todas as pessoas que nós tivermos condições. Só que também nós devemos trazer uma mensagem que faça sentido, irmãos. Uma mensagem que tenha anexo. A gente precisa, inclusive na linguagem, e a gente precisa trazer argumentos, que são argumentos que 1 Pedro, que é o que vai estar no texto aqui, mas já quero adiantar a leitura, 1 Pedro 3:15, já vai trazer essa exortação para a gente, para que quando pedirem para nós a razão da nossa esperança, a gente precisa estar explicando isso, né? Então a gente precisa ter o Senhor, como que diz o texto? 3:15, 1 Pedro. Antes santificai aqui Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
A Bíblia diz a razão, irmãos. Aquilo que é racional. Percebe que não tem esse negócio místico? Né? É a razão da esperança que é em nós. De uma forma mansa, tranquila, convicta, segura. Tá bom? Tem um livro que eu quero recomendar para vocês, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Crer é também pensar. Tá certo? Livrinho, ó. Lê numa sentada, esperando lá na fila. Você consegue ler isso aqui em 15 minutos. Consegue, mano. Vai na fé que consegue. Crer é também pensar. John Stott é um dos melhores, né, teólogos que nós temos aí no mundo. Então ele vai falar a respeito dessa questão, que a fé é um assunto apenas do coração? Não, não é não. Aí ele vai falar qual o lugar da mente e da razão na vida cristã. Ele vai respondendo tudo isso aí. As experiências e emoções são mais importantes que o conhecimento intelectual? Olha só, porque a gente sabe que tem crente que ele desconsidera totalmente a questão dos argumentos, da leitura, do estudo, né? É aqueles crentes que só vivem pela experiência. A experiência para eles é tudo, é o máximo. Inclusive a experiência determina até as verdades na vida dele. É aqueles lá que assim, fecha o olho, chupa o dente e vai embora, né? Você não sabe não quem chupar o dente assim. Aí, né? Aqueles crentes. Aqueles crentes que despreza totalmente o estudo, despreza totalmente uma leitura, né? Então só vive na experiência, só por visões, revelações, sonhos, profecias, só coisas assim, entre aspas, espirituais. E eles não consideram então que também é espiritual nós usarmos o raciocínio, o entendimento, o pensamento. Aliás, o próprio culto que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, não é? Isso aqui é para dar tempo lá para pegar a Bíblia. Esse já acho que é o 2, né, Annalise? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Capítulo 12, Romanos, verso 1 e 2, que é o vosso culto racional. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Leia para todos nós, irmã Cláudia, assim em alto e bom som para nós. Não, por favor, se for possível, o verso 1 e 2, por favor, compartilhe com a gente. Tão grandão para ler, né? Tem que ler. Não tem, esse não vale nota. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso, então, amados, olha só o que o texto diz, que o nosso culto tem que ser racional. A gente precisa usar esse cérebro que Deus nos deu, essa massa cinzenta, o córtex frontal, né, o tico e o teco. A gente precisa estar usando isso para a gente apresentar uma mensagem clara. Então isso é a defesa da fé, isso é apologética, é quando a gente argumenta, não com argumentos filosóficos humanos, argumentos de persuasão humana, tá certo? Mas em sabedoria de Deus. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ler lá o texto. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2. Acho que o 3 e o 4 também. 1 Coríntios capítulo 2. Veja, irmãos, que eu estou trazendo argumentos baseados em textos bíblicos, né? E contextualizado, inclusive, viu? 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, 2, 3 e 4. A senhora é a leitora oficial desta noite. Não? Muito. É muita coisa. Tá bom, então a irmã Esther está engajada aí. Pode ser, irmã Esther, por Eu, favor. irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração do Espírito e de poder. Exato, olha que coisa interessante. Sim, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então nós não estamos falando em persuadir as pessoas com argumentos de sabedoria nossa. A gente está falando aqui que o Evangelho, a palavra de Deus, ela pode ser apresentada com argumentos, mas com categorias divinas, irmãos. A gente não está confiando na nossa capacidade. Eu não confio na minha capacidade de convencer as pessoas, como eu disse no começo. Isso é o Espírito Santo que faz. Mas nós temos condição de ter Paulo, ele argumentou, ele conversou com filósofos da época, pau a pau ali, né? Então ele falou, mas claro, quando ele entrou em umas questões que extrapolam a capacidade humana, aí eles falaram, não, depois a gente ouve você. Por quê? Paulo foi falar da ressurreição. Então é claro que tem coisas que a gente não tem um argumento lógico para aquilo, e aí entra a questão da fé mesmo, crer naquilo que está escrito. Então a nossa matéria, o nosso material para que a gente convença o outro é a Bíblia Sagrada. Essas escrituras, nós confiamos no poder da palavra exposta, não imposta, proposta e exposta, nunca imposta. A exposição da palavra, ela é suficiente para convencer o coração receptivo, não é, irmão? Então não sou eu, jamais nós podemos cair nesse erro, nesse engano, nessa armadilha, que a gente tem condição de convencer qualquer pessoa. Eu exponho a palavra, ela é poderosa, ela é suficientemente poderosa para convencer qualquer pessoa, irmãos. Ela é o poder de Deus. E a mensagem da cruz é simples assim, né? E nós temos então essa tarefa, mas nós precisamos, porque assim, eu sei que a mensagem do Evangelho para nós é tranquila, porque nós aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós somos regenerados, né? A gente já foi esclarecido por Deus a respeito de um bocado de coisa. Mas a gente precisa entender que, aliás, é só a gente lembrar de nós quando ainda não éramos cristãos. Quando vinha falar para a gente, os negócios parecia que não tinha sentido nenhum, né? Mas para nós é resolvido a questão que Jesus veio, morreu, nasceu de uma virgem. Mas imagina o cara ouvir assim, imagina lá, Anderson, você chegar assim para um conhecido seu, falar assim, ó, Jesus, o meu Senhor, meu Salvador, morreu, nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou no terceiro dia e disse que vai voltar voando para me buscar. Né? Ela falou, pô, o que é isso? Você tá chapou, mano? Tá 13? Não é? Então assim, para nós isso é resolvido, não é, irmão? Mas imagina as pessoas ouvindo um negócio desse. É lógico que eu exagerei aqui, ninguém vai falar exatamente assim. Mas a gente fala, ó, Jesus, ele morreu, ressuscitou, disse que vai vir buscar, né? Então aqui já é mais suave assim, né? Mas imagina isso entrando na cabeça de uma pessoa que não é doido. E aí a gente precisa, irmãos, então, pegar os textos bíblicos, pegar os argumentos bíblicos e ir levando essa pessoa, de fato, a compreender o Evangelho, confiando, lembrando sempre na unção do Espírito Santo sobre nossa vida, né? Sempre. Mas a gente precisa ser essas pessoas que, no mínimo, argumentem. Hoje em dia a Igreja Católica não fala sobre isso? Sobre o quê? A volta de Cristo? É difícil nas missas, né? As missas, elas geralmente... A gente sempre ouviu falar que Jesus morreu, ressuscitou por nós, tal. Mas assim, na época, não me lembro de ouvir esses sermões lá, né? Sobre a volta de... É mais salmo, um evangelhozinho assim, mais, né? Uma coisa bem As missas são assim... Eu não se nem essa igreja evangélica está falando, imagina as caras. Então assim, né, irmão? Tá complicado, viu? Você Mas falou... a gente já ouviu, né? Não ouviu. Nós já. Mas elas já estão nas campanhas. Sim. Não, o movimento carismático. O movimento carismático de uns 20 anos para cá, que na verdade não representa a Igreja Católica, é uma ala, né? É um movimento dentro da Igreja Católica. Então, é quase que um pentecostalismo dentro da Igreja Católica, que são os carismáticos. Aí eles vão falar até em dons espirituais e tudo isso aí. Então é bem parecidinho mesmo com o movimento pentecostal e tal. Mas assim, mas nem é a primeira mensagem, eu só dei um exemplo aqui, porque quando a gente vai falar, defender a nossa fé, amados, nós de fato vamos falar do principal da nossa fé. E o que é o principal da nossa fé? É Jesus, é Cristo. A mensagem é essa, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, Já está aqui. 1 Coríntios capítulo de número 1, verso 18. Pode ler? Por favor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Isso, 19, 20 e 21. Aí é muito, né? Isso foi uma pegadinha minha. Eu falei, vou dar um versículo só, ela vai ler e continua o resto. Tá bom, Por vou favor. tentar. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, Aniquilarei, né? A inteligência. a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está os escribas? Onde está o Inquiridor, né? Desse século. Porventura, deste século? Isso. Porventura não tomou Deus procura a sabedoria deste mundo, visto como a sabedoria de Deus o mundo não... Até o 20? não, 21, 22, pode ler. Eita, Até o 23 se quiser. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria. Nossa, eu estava pensando que os judeus já tem isso aí. Isso, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis que não são para aniquilar as que são. Olha que coisa interessante. Então Paulo ele vem argumentando aqui que existe uma mensagem que é loucura para as pessoas, mas isso na categoria humana, mas não que nós somos loucos, porque tem gente que fala assim, não, eu sou louco e tal. Não, eu não sou louco, eu não, eu André não sou louco, eu era louco, né? Porque a Bíblia vai dizer quem é louco. Louco é aquele que não se prepara para a eternidade, né? Louco é aquele que não acredita em Deus. Louco é aquele que ajunta riqueza para si e não é rico para com Deus. Louco é aquele que não tem azeite na botija. A Bíblia diz que loucos são essas pessoas despreparadas. Eu não sou louco, eu não me considero louco, pelo contrário, agora eu me considero são, né? De mente, de corpo, de alma, de tudo e tal. Então a loucura aqui que Paulo está argumentando, que as pessoas nos veem como louco porque as categorias que elas pensam são outras. Aí vai de nós, discípulos de Jesus, mostrar na verdade as sãs palavras do Evangelho, que na verdade o Evangelho é a mensagem mais sadia, mais sensata, irmãos, mais clara e mais pertinente à vida que existe. Loucura de fato é não viver segundo essa mensagem. Loucura é não acreditar nesse Deus. Loucura é viver essa vida que se vive aí sem Deus. Isso é loucura, não é? Então a gente percebe aqui que nós temos sim a mensagem clara, a mensagem inclusive a mais inteligente, a mais... Que nem o... É inteligente, eu concordo. Sim. Que nem os judeus. Eu não vi o tiquinho assim com eles. A fé deles é inabalável a Deus. É uma coisa assim... Sim. Linda. É porque é histórico, né? É história que é uma fé assim que te comove, realmente. É, claro. Mas eles não acreditam de jeito nenhum em Jesus. Então, aí essa fé então em Deus não é em Deus. É um Deus que eles projetaram ao longo da história, né? Como tem pessoas, irmãos, tem pessoas que elas são piedosas. Eu participei de um evangelismo em 2005, se não me falha a memória, 2005, na Basílica da Aparecida, aqui, né? E tem uma rampa, não sei se vocês conhecem lá, já foram, e tem uma rampa onde o povo sobe de joelho, e aquele negócio não é fácil não, o joelho lá em cima está esfolado, Sangrando. porque é uma ladeira que não é fácil, ladeirona, e pagam promessa, então vai ali. Então você vê o engajamento, você vê a piedade, você vê a entrega, você vê a crença dessas pessoas. Nossa, você vai lá no Nordeste, o tal do Padrinho Paticício lá, é um negócio, né? É um negócio assim, as pessoas elas inclusive morrem, né? São dispostas a dar a sua vida por conta dessas crenças aí. Então assim, na verdade, não é
o que eu creio, não é como eu creio, é em quem eu estou depositando esta fé, essa crença. Então é o objeto, né, que eu dirijo toda a minha vida, a minha mente, etc. Então a apologética vai lidar com a tarefa de explicar, de defender a fé, nesse sentido dos argumentos bíblicos. É isso que nós usamos, irmãos, tá certo? Argumentos bíblicos. A palavra de Deus ela é suficientemente capaz de estar esclarecendo e tirando as dúvidas das pessoas concernente a Deus, a eternidade. Se tem uma fonte, aliás, a única fonte autoritativa que tem autoridade para falar da eternidade é a Bíblia. Não existe mais nenhuma outra, nenhum escrito. É a Bíblia, é ela que vai falar da eternidade. Diga, irmão Saulo. Eu conheço pessoas que são católicas que servem que a Bíblia fala que não seguir mais escultura, né? Mesmo o braço do meio de terra. Sim. E para ver se as pessoas também querem iniciar essas promessas e eles recebem o milagre, recebem tudo. Não é que isso é assim. Eles não fazem com Deus, eles fazem com as imagens. Sim, é. E a palavra fala que não abala, não anda, não chega. Isso. E essas pessoas se tornam semelhantes a elas, né? E Salmo 115. delas, eles recebem. Isso. Aí que está o mal, não só deles, porque assim, e está o mal no nosso meio também, porque a gente vai, é o que eu falei, a gente valida, a gente legitima, é legítimo, né? De repente aquela crença, aquele comportamento, porque deu certo, ou seja, porque recebeu a cura, porque aconteceu aquele, então a gente fala, não, então isso aqui é certo. Acontece isso no nosso meio, no meio evangélico, porque de repente a pessoa faz alguma coisa e deu certo, fala, isso é de Deus. E aí a experiência da pessoa, que nós chamamos de empírico, ou seja, a experiência da pessoa é que vai validar aquele ato. Isso na verdade é um perigo, porque não quer dizer que deu certo, que é certo, né? Porque o Espírito Santo jamais, nunca, irmão, jamais, guarde isso, eu falo isso aqui com todo temor e com toda convicção, o Espírito Santo jamais gerará um milagre para que a pessoa continue no idolatria. Tudo que o Espírito Santo faz é para levar as pessoas a Cristo. Tudo o que o Espírito Santo realiza é para levar as pessoas a reconhecer Jesus como Senhor. Não há possibilidade de do Espírito Santo, Deus, a Trindade em si, realizar algum milagre e esse milagre levou a pessoa a se prender mais ainda no engano. Isso é uma contradição. Então quem fez esse milagre? Dificilmente, né? Porque assim, milagre não é prerrogativa só de Deus. Milagre eu estou falando dessas coisas, porque os demônios também, Satanás também, ele pode realizar coisas espirituais que a gente assim fica de boca aberta. Não tem lugar na Bíblia que ele estava chamando de Deus é bom, né? Sim. Quando Jesus falou que demônios não expulsam do próprio demônio. Sim, exato. Então, no caso, esse é milagre que adora uma escultura, faz promessa para ela, e quem desse milagre, quem recebe essa cultura, através de quem? Quem dá isso? O diabo, os demônios. Jesus falou que o diabo não vai fazer nada pelo um, pode fazer pelo outro. Não é assim, vamos pegar o texto lá só para a gente não entender lá e entender o que eu estou querendo dizer, né? Quando Jesus disse, porque o próprio Jesus estava realizando milagre através do Espírito Santo, então é o Espírito Santo que estava usando Jesus para realizar o milagre. Os fariseus estavam atribuindo aquele milagre aos demônios, ao príncipe dos demônios, que era o Beelzebul, né? A Satanás mesmo. E aí Jesus disse, não, Satanás, ele estava desfazendo as obras de Satanás, então como que Satanás podia desfazer as obras de Satanás? Aí ele disse, o reino dividido não subsiste. Então isso aqui é o dedo de Deus, isso aqui é o Espírito Santo que está realizando. Então ali é uma questão. Quando acontece isso que a gente está falando aqui, por exemplo, há um suposto milagre, alguma coisa sobrenatural que acontece, mas a finalidade disso, o resultado disso é fazer com que essa pessoa que foi atingida pelo milagre, ela continue no engano. Esse milagre serve para prender ela ainda mais no engano, seja na idolatria ou em outra coisa qualquer. Então esse milagre não foi gerado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não poderá, irmãos, fazer um milagre levando essa pessoa a permanecer no engano. O milagre de Deus, ele tem uma finalidade, ele tem duas finalidades, mas uma última e a principal, que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo de número 20, acho que é verso 30, vamos ler o texto? André, a Bíblia fala que haverá um tempo em que
fará tantas Sinais. proezas, tantos sinais, que as pessoas vão ficar boquiabertas, né? Nós estamos nesse tempo. Eu creio assim. Deixa eu só compreender que ele falou assim. Eu creio assim. Né? História, verídico. E nós oramos por uma pessoa, isso é verdade mesmo, que estava com câncer e Deus, pela segunda sua vontade de misericórdia, concedeu um milagre sobre a vida dela. O que houve? Uma unção, né? Todo mundo começou a orar, intercedemos a Deus e ela foi curada. Consequência disso, quem que nós vamos adorar? A Deus. Sim, claro. Esse é o milagre. O milagre, quando ele vem, tem que ser de Deus, porque de Deus volta a gratidão. E nós somos gratos a Ele, que Ele que fez. Exato. Penso eu assim, né? Sim, tá certo. Nariz, você queria falar alguma coisa? Tá. Quer falar depois? Não, só perguntei se a gente já está vivendo esse tempo ou isso é pós-arrebatamento. O que a Annalise está falando é que o próprio Jesus disse nos Evangelhos, no próprio Apocalipse é mostrado claramente que há sinais produzidos por Satanás, pelos demônios, prodígios inclusive. O que são prodígios? São coisas assim extraordinárias, né? Que as pessoas olham assim e se espantam, e são prodígios. Então isso também será produzido por Satanás, para enganar as pessoas. Então essa que é a questão. Satanás também, por ser um espírito, tá certo? Ele tem poder para realizar coisas no campo do sobrenatural, do espiritual. Porém, a finalidade sempre será para enganar as pessoas, para distanciar as pessoas de Deus, para prender as pessoas ainda mais no engano, na idolatria e nas suas crenças que afastam de Deus. Então isso, na Bíblia, é claro, o próprio Jesus, como a Annalise está lembrando, falou que nos últimos dias, se não fosse os escolhidos, e por causa dos escolhidos, até eles, se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados, por conta desses sinais. Porque Jesus sabia e sabe, que os sinais têm um poder enorme, irmãos. Porque imagina só acontecer aqui um negócio, a cadeira aqui começar a flutuar, e eu falar aqui que Deus está me usando e tal. Vocês vão duvidar de um negócio desse? Não. Hã? O quê? Eu já falo, sai demônio. Não, depende do contexto. Depende do contexto, irmão. Depende do contexto. Acontecem muitas coisas aí em supostas igrejas, inclusive supostas curas e tudo mais, mas a minha pergunta é: aquela cura, aquele milagre, aquele ato supostamente por Deus, aquela pessoa, ela está sendo levada a quê após aquela ação sobrenatural? A reconhecer Jesus como Senhor da sua vida? A adorar mais a Deus? Ou não? Porque se não, amados, a gente precisa duvidar dessas A coisas. gente está vendo que o ser humano vem mais para, quando vê essas coisas, vai idolatrar mais o homem que foi usado para aquilo do que o próprio Deus. Eu duvido sinceramente. Eu sou incrédulo mesmo com supostos milagres, que não faz essa pessoa que foi atingida pelo milagre, não faz essa pessoa querer mais Deus, amar mais Deus, ser fiel mais a Jesus e amar mais a palavra. Quando essas coisas não acontecem, eu, André, questiono, irmãos. Eu questiono, eu duvido, tá certo? Duvido mesmo, não é? Olha o que diz o texto aqui de João capítulo 20, verso 30. Percebam que eu estou tentando sempre trazer textos bíblicos para que a gente aqui apoie aquilo que a gente está afirmando, né? Então, assim, eu disse no começo, vou falar de novo: milagres, essas coisas não são suficientes para provar nada, irmãos. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é suficiente no argumento que a gente deve usar para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, do seu caráter, tá certo? Então, um milagre, se uma pessoa ela crê em Deus baseada no milagre, e a gente sabe que igrejas aí, elas vivem baseadas de milagre em milagre, todo culto tem que ter, e que se não tiver, os caras inventam. Quer dizer, eu duvido os que tem são mesmo. Os caras inventam, porque não é possível. Como que o sobrenatural pode acontecer todo dia? Como que o extraordinário pode ser corriqueiro? Se é extraordinário, não pertence à ordem. O extraordinário de vez em quando, meu Deus do céu. Todo dia cura, todo dia milagre, todo dia ação poderosa de Deus assim para espantar o inferno. Nossa, como que é esse negócio, irmão? Que sintonia é essa que esse povo tem com Deus, que é todo dia, toda hora?
toda vez que ora, toda vez que fala, toda vez que se levanta, assim Deus está à disposição para reverter toda e qualquer situação. Como que esse extraordinário acontece todo dia? Vai deixar de ser extraordinário e vai ser ordinário. Então, extraordinário, de fato, são coisas raras, não é? Não é todo dia que a gente vê assim. É a mesma coisa que tem dom de revelação, né, professor? Todo dia o povo está na fila para revelar, né? É. Todo mundo. Judia da pessoa, né? Porque ela se sente na obrigação De falar. de ter essa revelação. Aí começa a inventar. Claro. É verdade. Aí o culto. É bem as profetadas, né? Exato. Porque ela se vê na obrigação de usar Deus, né? Sim. Exato. Então é um perigo. Então essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Nós não, o que valida a nossa fé não são os sinais. O que valida a nossa fé é aquilo que Jesus faz através, melhor dizendo, em nós, no nosso caráter, através de nós, mostrando esse caráter. Eu acredito que o maior milagre, o maior argumento, o argumento mais poderoso que nós podemos usar para o pecador é a nossa vida regenerada. Eu não acredito que outra, porque, irmãos, de fato, sinceramente, milagres, essas coisas não convencem ninguém, não. Para a vida, para a transformação, convence não. Não tem jeito. Impressiona, chama a atenção. E é isso que de fato os milagres fazem. Chamam a atenção, são sinais. O que são sinais? Os sinais não é a finalidade em si. Por exemplo, o que é uma febre? A febre é um sinal. Não é um sinal a febre? A febre aponta para alguma coisa. Ó, tem alguma coisa inflamada no seu corpo. A temperatura está subindo. Isso é um sinal que alguma coisa está inflamada, está ruim. Então aponta para alguma coisa, né? O sinal. Tem uma frase que diz assim, que o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio. O que são sinais? Sinais é o dedo do sábio apontando para Jesus. E os tolos ficam olhando para os sinais, se maravilhando com os sinais. Não querem saber de Jesus, querem saber do milagre. O milagre é o chamariz, irmãos, dos cultos, das igrejas, não é não? Aqui a mão de Deus opera, aqui há um milagre, aqui é o extraordinário. E aí eu fico espantado. Essas pessoas não são levadas a Jesus. Esses milagres não têm a finalidade de levar as pessoas a Jesus. As pessoas vivem por causa do milagre. E é milagre atrás de milagre. Eles vivem por sinais. Se Deus não falar, se Deus não mostrar, se Deus não provar que é comigo. Não é de Deus, a igreja não é de Deus. Isso. Então assim, tem que acontecer, né? E não é assim que a Bíblia ensina. Nosso argumento, a nossa defesa da fé é as Escrituras Sagradas. Elas expostas como verdade. Será que essas pessoas os líderes que fundaram religiões aí, que a gente conhece, será que de repente eles tiveram assim, algo de Deus, alguma coisa, um encontro, sei lá, alguma coisa de Jesus, e aí eles se perderam? Eu não tenho condição de responder isso não, Luiz. Não sei. Aí é uma questão individual de cada um, né? Quem Eles sabe? mesmo falam que tiveram, né, revelação de Deus e tal. Teve, Joseph Smith teve, dos Mormons. Da congregação também. Oi? Da congregação também, teve uma revelação. Deus falou com eles sobre se foste sepultados comigo no batismo, aquele versículo que fala isso. Sim. Eu li um livro que falava sobre a congregação, né? E ele teve essa revelação, a partir dessa revelação que levantou a congregação. Eu não tenho essa informação. Não. Seitas e heresias, né? Eu não tenho essa informação da CCB. Né? Fala assim, né? Uma pergunta, tipo assim, né? Esse negócio de revelação, suponhamos, se eu chego, por exemplo, eu coloco minha bolsa, de bolsa, todo mundo. Mas tem a pessoa que realmente tem o dom de revelação, vai lá e olha, fulano vai acontecer isso, através de um objeto, de uma bolsa. Sim, e aí? Qual que é a pergunta da... Se dentro da Bíblia, tem uma coisa, não. dentro da Bíblia, se esse dom assim, tipo, coloca aquele monte de bolsa. É um objeto, Não, fica lá pegando e lendo. Dentro da Bíblia. Mas Cláudia, eu vejo na Bíblia Sagrada o seguinte, eu acredito sim em coisas extraordinárias, eu acredito sim em milagres, porém,
o que eu questiono, porque assim, hoje, o que a gente vê hoje, muitas vezes, é o óbvio, é profecia de óbvio. Se no meio de 200, 300, 400 pessoas, dizer que tem gente que tem problema de coluna, que tem gente que está endividada, que tem gente que tem problema no casamento, que tem gente que não se dá com a sogra, que tem gente que tem dificuldade de memória, que tem gente que tem dores de cabeça constante. Irmãos, é óbvio, tá certo? São profecias do óbvio, é coisa que não precisa ser profeta, não precisa, isso aí a gente sabe. São profecias de probabilidade, é uma grande probabilidade, não é? E essa suposta revelação, qual é a finalidade disso? Qual é o resultado disso? São essas coisas que a gente deve questionar, não é? Então, qual é a finalidade? Eu quero perguntar, qual é a finalidade? Tudo bem, isso levou o quê? Essa suposta, não deu certo, é mesmo, descobriu, eu tinha um batom na minha bolsa, lá no fundinho, e ele revelou que a cor era nude do batom, né? E deu certo, irmãos, tudo bem, ele pode ter acertado, não tem problema, ainda mais se a irmã estava usando ele. Identificou na boca, mas vamos esquecer esse negócio, senão a gente vai entrar um monte de coisa. Mas assim, tudo bem, aconteceu. E o que isso quer dizer? O que isso resultou? O que isso levou, essa ação? O que gerou isso? Agora eu entendi. Tudo é o que eu falei. Tudo tem que ter uma direção. Um propósito, irmã. A Bíblia, ela é proposital. Isso. Independente do que for. O Espírito Santo, uma cura, ele tem que levar a Deus. O Espírito Santo não fará nada que não seja proposital. Há um propósito claro, definido do Espírito Santo em cada ação dele, por meio das pessoas, sejam quais forem essas ações, que eu também não vou limitar a ação do Espírito Santo. Quem que sou eu para falar o Espírito Santo age assim, o assado? Agora tem coisas que a gente questiona justamente por conta do qual é o propósito, o que gerou aquilo, essa pessoa foi melhorada no quê, o seu caráter foi transformada como, o que isso contribuiu, essa ação. Deus foi lá e falou assim, tá, mas e essa pessoa então, ela saiu dali com aquela mensagem no coração e fez com que ela fosse um melhor esposo, um melhor profissional, um melhor pai, um melhor cristão? O que isso resultou, irmãos? Qual é o resultado desse negócio? Qual que é a finalidade disso? A Bíblia, vamos ler aqui o texto, João capítulo 20, verso de número 30, vai dizer aqui que Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos, não foram poucos não, outros sinais que não estão escritos nesse livro. Verso 31, estes porém, esses sinais, esses milagres, essas coisas extraordinárias, foram escritas para finalidade, irmãos, finalidade. Para que foram escritas? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Os milagres, os sinais, as ações do Espírito Santo é para levar as pessoas a crer em Cristo como Filho de Deus, e para que crendo em Cristo tenha vida espiritual, vida abundante, vida de comunhão, irmãos. É isso que está escrito de uma forma clara, inclusive, não é, irmãos? Então eu questiono, sim, claro que questiono, a gente precisa questionar todas essas ações supostamente, e a gente não usa, isso para nós não é o carro-chefe, né? Essas coisas para nós não é a mensagem principal do Evangelho, que Deus opera, que Deus é poderoso. Isso não é a mensagem principal. Nossa mensagem principal é Deus é amor. Mas você concorda que tem muitos crentes procurando em igrejas esses sinais? Claro que tem, porque o negócio é maravilhoso. Não é maravilhoso? A gente vê assim um negócio assim extraordinário. Quem que não fica de boca aberta, pelo amor de Jesus? Quem que não se impressiona, irmãos? Não é? Só que porém a Bíblia diz para provar os espíritos. Sim. A Bíblia diz para exercer o discernimento. A Bíblia diz para não crer em todos os espíritos. A Bíblia diz para avaliar a mensagem profética e o tal do profeta também. A Bíblia diz para que a gente não seja levado como um vento assim, a todo vento de doutrina, como gente inconstante. Não, irmãos. A Bíblia diz para a gente ter cautela, ser prudente, avaliar as coisas, não sair atribuindo a Deus tudo quanto é coisa que acontece, não é? Então, isso que é aproveitado dos charlatões, dos picaretas, desses 71 da fé, porque eles sabem que essas coisas assim impressionam as pessoas, e os ignorantes, os incautos, os desavisados, as pessoas que desprezam totalmente a instrução bíblica, são levados por isso.
É por isso que prolifera, é por isso que assim, irmãos, a igreja no Brasil é um absurdo que tem, que cresce essas multidões e esses picaretas que a gente fala, meu Deus, como pode crer num negócio desse? Mas isso é que prospera, né? Não é? É isso que está crescendo assim, aos milhares e milhares por aí. Por quê? Porque o povo gosta desse negócio. O povo gosta, né? Esse negócio é o que dá Agrada a eles. Eu gostei tanto disso, sabia? Nós somos, Hoje eu tenho medo tanto nós disso, brasileiros, tanto disso, por natureza, somos não místicos. gosto mais. Nós somos místicos, não é? E aí a gente gosta desse negócio. A gente gosta de falar, não, meu Deus é Deus de poder, é Deus poderoso, não é? Tal, aquela coisa toda, mas não é a mensagem principal do Evangelho, não é essa. Não precisa nem pôr Deus no meio. Esses dias passou a reportagem no domingo, acho que foi fantástico, né? Eles montaram tipo uma tenda lá e colocaram o nome dos vestidos de branco. Aí eles pegaram a pessoa, né? O perfil da pessoa no Facebook, que tá lá todas as informações que a própria pessoa colocou. Exato. Aí chamou a pessoa, né? E o homem lá vestido de branco, ele começou a falar nome, idade, endereço, papai, a menina começou a chorar. Claro, irmão, emociona. Ele sabe de tudo isso? Né? Eu não quero nem entrar em detalhes, porque eu teria aqui uma série de situações que eu poderia falar para vocês que acontecem nas nossas igrejas. Talvez. Eu não quero nem entrar nessa questão, porque senão a gente vai, né? E tem um monte de casos, um monte de coisa. Tá certo? Eu não quero nem entrar nessa questão assim, mas o que tem de picareta não é fácil. E o que tem de gente sendo enganada não é fácil, irmãos. Deixando se enganar. Isso, então eu só quero alertar os irmãos que assim, quando a gente vai defender a fé, quando a gente vai pregar para alguém, a gente não usa esses argumentos. Que Deus pode, que Deus realiza, que o milagre pertence a Deus. Não, não é isso. A gente prega o Evangelho, a gente prega Jesus, a gente fala do caráter de Deus, tá certo? Que eu acho que é a mensagem mais impactante que tem, é falar de um Deus que tem um caráter como Deus tem. Um Jesus que tem um caráter como Jesus tem, irmãos. Quem é que tem esse Deus? Fala para mim, pelo amor de Deus. Que tendo todo o poder, não precisa de ninguém. Mesmo assim, ele ainda se sacrifica pelas pessoas. Esse Deus que é poderoso, mas ele não lida conosco através do seu poder. Não é assim que Deus lida conosco. Não é através do seu poder, é através do seu amor. Se fosse pelo poder, seria muito mais fácil para Deus, sabia? Deus pensava, todo mundo caía de joelho, reconhecia ele, acabou. Deus não teria dificuldade nenhuma de fazer isso. Deus não teria dificuldade nenhuma. Quer extraordinário? Pronto. 5h30 da tarde, na Avenida Paulista, sexta-feira. Imagina, Deus falar assim, anjo, arcanjo não, né? Miguel, faz o seguinte, pega uma meia dúzia de demônio, põe numa gaiola, sai arrastando na Paulista, tá certo? Pega mais 2 anjos com você, vai chicoteando eles, e aí você sabe que Globo, Record, todo mundo ia cair. Já pensou um negócio desse, né? E lá isso seria muito mais eficaz para Deus, mostrando o seu poder. E chicote nos demônios. E ainda dá ordem para os demônios. Vai gritando, é ruim, é ruim, é ruim. E o chicote comendo soco. E aqueles anjos assim, falando assim, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E os demônios, é ruim aqui no inferno. Já pensou? Deus ia mostrar o seu poder. O negócio é que Deus não lida conosco assim. Deus não constrange a gente por causa dos milagres. Deus não cativa a nós por conta de uma cura, de uma enfermidade que estava nos fazendo sofrer. Deus nos envolve com o seu amor, com a sua palavra de esperança, né? Dizendo, olha, eu sou Deus, mas eu te amo. Eu sou Deus, te criei, vim te resgatar. É nessa mensagem que é poderosa e é nessa mensagem que nós temos que nos apoiar. E o resto, se vir a reboque, amém, glória a Deus. E se não vir, não faz diferença, irmão. Se nós vivemos baseado, a nossa mensagem principal, nós como cristãos e nós como igreja, é milagre, a gente está fadado ao fracasso. Isso é fato. E nós estamos inclusive... O deserto também não Oi? pecaria mais, não erraria tanto, né? Quem? Se fosse por sinais, milagres, né? O pessoal lá no deserto não erraria. 40 anos vendo milagre. Eles não entraram na terra prometida por conta de uma questão: incredulidade. Mas milagre viram muito. Hã? Mas milagre viram muito. Então, e esses milagres geraram o que neles? Transformaram o caráter deles em quê? Eles, irmãos, gente de 40 anos, ininterruptamente, ou seja, dia e noite, sem exagero, presenciavam coisas extraordinárias. Ele não está falando de coisinha, é extraordinária.
Para sair, né? Já teve todos aqueles mares. Né? O mar vermelho se abrindo, né, Nico? Ali já era suficiente, né, varão? E as pragas antes que aconteceram? As pragas antes. Irmão, chega já, pega um galinho, joga na água, a água fica boa para beber, e chovendo frango, não é? E a água saindo da rocha, e pô, as codornizes, frango. Não vou dizer que era assado igual lá naquela televisão de cachorro, no domingo lá, mas era franguinho já pronto para, né? Pãozinho assim, um negócio com gostinho de mel, que era um gostinho de mel, redondinho, miúdo, coisa assim já, aquele tipo bolinho molhado, coisa assim boa, toda manhã. Sexta-feira zona já vinha logo porção dobrada, que era para passar o sábado e o domingo, não era não? Era, né? Então um negócio assim extraordinário, coisa assim fantástica. 40 anos esse povo vivendo tudo isso, durante 40 anos, todos os dias. Eles não entraram na terra prometida por conta da, está escrito lá, Números capítulo 13 e capítulo 14, 14 especificamente, não entraram por causa da incredulidade, foram incrédulos, irmãos. Milagre não gera fé nenhuma num coração que é torto, num coração que não tem Cristo como Senhor. Só são fominhas de milagre. Abstinência de milagre é pior do que crack. Pessoas que estão na igreja por conta do milagre, é abstinência, não é? E se Deus não fizer, isso não acontecer, perde a fé, desanima, desvia, desmantela. Como é esse negócio? É que fica naquela na cabeça, tem que acontecer, se não acontecer, eu não sou mais. Mas a apologética, ela vai tratar com argumentos, está certo? Argumentos racionais. Não é que a gente está desprezando o sobrenatural, mas a nossa fé não se apoia no sobrenatural. A nossa fé se apoia na sabedoria de Deus. E Paulo disse: nós não persuadimos os homens com palavras sublimes, com filosofia ou com esses supostos enganos. Irmãos, o tal do Elimas lá, o pai Jesus, o filho lá, o mágico, quando viu, acho que foi Pedro, não foi? Foi Pedro ou foi Paulo? Que estava lá batizando lá, pôs a mão e começaram lá a profetizar. Ele olhou assim e disse: o quê? E ele era mágico, irmão. Pô, rapaz, já sacou logo do dinheiro. Quanto que é nesse negócio aí? Eu nunca fiz uma mágica dessa. Me fala quanto que é para fazer um trem desse aí. Vai o dinheiro contigo para maldição tua, filho do diabo. Ficarás cego agora, você que acha que o dom de Deus se compra com dinheiro, e que inclusive o dom de Deus é para ludibriar a pessoa, para ter vantagem. Ô irmãos, o Novo Testamento, lá dos Apóstolos, vem trazendo essas realidades. Paulo vem mostrando que o povo gostava disso. Naquelas cidades, né, onde tinha um misticismo muito grande, feitiçaria e tudo mais. Então esse povo que vem aí dessas origens é o que mais gostam. Isso é um perigo grande, grande. Números o quê, professor? Quem? Que fala da incredulidade, Números. Capítulo